Essa semana eu estava vendo uma pregação, uma ministração, na qual um pastor estava dizendo que aonde há o Espírito Santo, há multidão, e que se não houver multidão é porque tem ausência do Espírito Santo. E eu quero te dizer que não é desta maneira. No meio do chamado, no meio da caminhada, nós passamos por aplausos, nós passamos pelo deserto. No meio da caminhada, nós seremos aceitos por um, nós seremos rejeitados por outros. Louvado seja o nome do Senhor. Há o tempo do pódio, mas há também o tempo da humilhação. E nós precisamos saber, aleluia, que estando nós no topo, o Espírito Santo estará conosco. Precisamos saber que estamos nós abatidos, lá o Espírito Santo vai estar conosco. Ele usava na sua mensagem o exemplo do profeta João Batista, que pregava, que tinha uma mensagem dura, e a multidão ia vê-lo pregar. Mas esse mesmo João Batista que a multidão ia vê-lo pregar, é o mesmo João Batista que se levanta para confrontar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo João Batista que é preso por denunciar o pecado, por discordar da natureza pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo que vai viver solitário em uma cela de uma prisão e que tem o seu pescoço decapitado e entregue numa bandeja. E deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Espírito Santo que esteve com ele quando ele pregava, que atraía a multidão, louvado seja o nome do Senhor, quando era ovacionado, esteve com ele naquela prisão, esteve com ele no momento da sua decapitação, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. O próprio Jesus, nós temos o exemplo do próprio Jesus. Jesus muitas e muitas vezes rejeitado em alguns lugares. Jesus era expulso de algumas aldeias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em uma certa feita estava pregando e a sua mensagem era dura. E os seus discípulos começaram a lhe virar as costas. Louvado seja o nome do Senhor. Começaram a ir embora. Porque não aceitava aquele discurso, não aceitava aquela mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós se levantamos para pregar a verdade, quando nós temos compromisso único e exclusivamente com Deus e pregamos a palavra de Deus como ela é inevitável o acúmulo de inimigo, é inevitável a rejeição, é inevitável também de termos honra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, Ele diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi desprezado, Ele foi rejeitado. Jesus, Ele passou por momentos difíceis, onde Ele estava pregando e a multidão começa a ir embora. Se fosse nos dias de hoje, o que esse pastor diria? Diria que Jesus não tinha o Espírito Santo. Será que o problema era o pregador? Será que o problema era a mensagem? Ou o problema era aquela multidão que queria uma massagem de ego e não a palavra de Deus como ela é? Hoje nós vivemos em um contexto onde os homens amontoaram para si doutrina dos homens, cauterizado pelo seu próprio entendimento, ignora os preceitos bíblicos, ignora os ensinamentos bíblicos. E aqueles que se levantam para pregar a verdade, para ensinar a verdade, confronta uma barreira de rejeição, confronta uma barreira de taxação. Muitas e muitas vezes pregar a verdade é ser tido como louco. E para ajudar ainda tem pastores ainda pregando desta maneira, que quando não há multidão é porque não há o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que
O Espírito Santo esteve com Jesus quando ele era ovacionado. O Espírito Santo esteve com Jesus quando ele era rejeitado. O Espírito Santo esteve com Jesus quando ele foi expulso lá de Gadara, por haver expulsado uma legião de 2 homens que havia já atormentado pelo inimigo, que havia, louvado seja o nome do Senhor, perdido a dignidade da sua casa, o conforto do seu lar, que vivia se mutilando, se cortando, que era expelido pelo demônio ao deserto. Louvado seja o nome do Senhor, que vivia despido. E Jesus, ao trazer a cura para aqueles homens, Jesus, ele é expulso de Gadara.